Boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É com muita alegria, com muito amor, que nós agora entramos na sua casa com o nosso programa Trocando Ideias. Você sabe, a cada terça-feira nós nos reunimos aqui para poder conversar com você, dialogar, trocar ideias, esclarecer assuntos que são importantes para nós que estamos aqui, é importante para você, para a sua casa e para a sua família. É por isso que eu estou convidando os seus, aqueles que estão na sua casa agora, para entrarem também aqui na roda com a gente, para vir conosco conversar sobre assuntos importantes e pertinentes da nossa vida, a fé, a psicologia, a igreja, tudo aquilo que diz respeito à nossa crença, à nossa fé e à nossa vida familiar, a vida pessoal. Nós conversamos aqui no programa Trocando Ideias. Nós não somos especialistas em nada, não, mas temos a alegria de levar até você a riqueza daquilo que conhecemos, refletimos, para que possamos juntos crescer no conhecimento mais integral daquilo que é a vida humana, daquilo que é a nossa relação também com a fé. Tá bom? Então, você é o nosso convidado para estar conosco hoje aqui no nosso programa Trocando Ideias. E o nosso programa hoje tem convidados conhecidos de todos nós, eles vêm aqui hoje para trocar ideias com você. Eu quero apresentar ele porque ele falou para mim que é a primeira vez que está vindo aqui no nosso programa. O nosso querido reitor do nosso Santuário do Pai das Misericórdias, Padre Márcio José do Prado. Boa noite. Boa noite, Padre Roger, boa noite aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando em casa. É uma alegria poder chegar à sua casa e vamos juntos nesta noite trocar ideias, falar sobre espiritualidade, sobre a nossa igreja, temas difíceis, complicados, como o Padre disse, nós não somos especialistas, mas a gente quer ajudar você que está nos acompanhando neste momento. Padre, eu tenho que já começar com você, acho que é aquilo que muita gente está perguntando em casa, né? Certo. Faz um pouco mais de um mês que nós inauguramos o santuário. Um mês e 15 dias. Um mês e 15 dias, Padre? É. Que coisa boa, que inauguramos o santuário do Pai das Misericórdias. Como é que está a movimentação, como é que está o encontro das pessoas, dos fiéis, com esse santuário, com essa mais nova igreja aqui no Vale do Paraíba? Graças a Deus, as pessoas têm visitado e de maneira abundante nós temos as Santas Missas lá, pelo menos 4 missas durante um dia, né? No dia. No final de semana tem vindo muitos peregrinos de Aparecida para cá, de Santa Cabeça também, vem visitar aqui o nosso santuário do Pai das Misericórdias. Então, temos tido muitos testemunhos também de pessoas que se sentem acolhidas naquele santuário, que participam da celebração, e é muito interessante tocar no quanto o santuário convida mesmo para a oração. As pessoas têm respeitado aquele local como um local de silêncio, como um local de oração. O Santíssimo está ali no sacrário presente, não é? Temos uma imagem de Nossa Senhora da Piedade ou da Pietà, né? Uma réplica de Michelangelo ali. E, é claro, o próprio mosaico, né? Enorme. Quando a pessoa chega lá, já se depara com aquela imagem e já verifica, né? Eu sou esse filho que o Pai do céu está abraçando. Então, a gente tem tocado nessa espiritualidade bonita da misericórdia do Pai para com os seus filhos. Que coisa boa, você tem a imagem do mosaico, né, do Santuário do Pai das Misericórdias. Na verdade, é um convite, né, Padre, para que todos se sintam abraçados por esse Pai misericordioso. Com certeza. Coisa boa. Muito bem, aqui do meu lado, nosso querido diácono Paulo Lourenço, da comunidade de Canção Nova, é um diácono permanente da igreja. Uma alegria tê-lo conosco. Boa noite, diácono. Boa noite, Padre, boa noite, telespectador da TV Canção Nova. É uma grande oportunidade de falarmos do tema da família, trazermos, sou casado há 30 anos como diácono permanente, então é sempre bom estar falando e conversando, trocando ideias sobre a questão do matrimônio, da vida familiar, que são temas que estão sempre aqui na pauta, trocando ideias, né? O povo quer saber dessas coisas, né, Padre? É um casado, na verdade, que faz parte do clero da igreja, o diácono permanente. Sim. É uma realidade que muitos de nossas dioceses enfrentam, e o diácono Paulo Lourenço, inclusive, tem um livro muito pertinente sobre esse assunto, Amor e Aliança Conjugal. Durante o programa, nós vamos falar um pouco mais também sobre esse livro, que vai ajudar você também na reflexão sobre o amor conjugal. Muito bem, e aqui do meu lado eu tenho a alegria de ter a nossa querida psicóloga Elaine Ribeiro. Elaine, boa noite, que alegria ter você aqui conosco. Boa noite, obrigada, Padre. Também é muito bom estar por aqui, né? Conversando sobre temas que cabem também a essa área de psicologia, são importantes, né, na nossa sociedade, e agradecendo, Padre, pela
pelas pessoas que vão também acompanhando, que vão dando retorno, né? A gente acaba vindo, eu sempre digo isso, eu acho importante também para falar dessa nossa presença aqui na TV Canção Nova, onde muitas pessoas são ajudadas, né? Ou ajudam alguém, ou se informam. A gente não tem noção, né, de como uma palavra pode chegar a tantas famílias, a tantas pessoas que se encontram aí, às vezes zapeando TV, né? Passando o canal, e a primeira vez passam por aqui, acham interessante, às vezes não tem nem a denominação católica. Esses dias eu recebi um e-mail contando disso, né? A pessoa falou que estava em casa muito triste e que zapeando TV parou e viu e começou a assistir o programa, e aquilo deu um sentido novo para a vida. É sempre muito, muito bacana ter esse retorno, né? Coisa boa, Elaine. Muito obrigado a você, querida. E o nosso programa tem a alegria de contar com ela, com a sua simpatia, com o seu sorriso, com o seu amor. Aline Caponari, boa noite, querida. Boa noite, padre. Boa noite aos convidados. É uma alegria estar aqui novamente. E eu estou aqui na bancada para te representar, para fazer a sua pergunta aos nossos convidados, ao padre. Então, você pode manifestar aí a sua dúvida através do nosso telefone, 12 31 86 2600. Você pode nos enviar um e-mail para o trocandoideias@cançãonova.com. Você pode também usar as nossas mídias sociais no facebook.com/trocandoideias ou pelo Twitter, @ptrocandoideias. Nós pedimos a gentileza de você manifestar se você quer ou não ser identificado, e caso seja possível se identificar, que você diga o seu nome, de onde você é e alguma informação a seu respeito para que a gente possa contextualizar a pergunta. E o que a Aline está falando é muito importante, porque quanto mais informações você apresenta para nós, sobretudo esses assuntos mais da área, inclusive, da psicologia. Exato, né, Elaine? exato. Então, quanto mais, assim, você nos dá ideia sobre a sua situação, se você é casado, se é separado, se está junto, se tem filho, mas que idade, né? Às vezes você faz uma pergunta para o seu filho, a gente está achando que é um rapaz de 20 anos, é um bebê recém-nascido, né? É verdade, então é bem importante diferente. que para nós você esclareça de quem que você está falando. E é óbvio que se você não quiser se identificar, nem dizer de que parte do mundo você está, também não tem problema, tá? Mas é importante que a questão seja muito bem colocada, que você coloque riqueza de detalhes para nos ajudar a esclarecer e também ajudar você. E é claro que, com o seu caso, nós também ajudamos outras pessoas. Eu vou apresentar daqui a pouco a nossa plateia, mas tem tanta gente bonita aqui hoje na nossa plateia. Vamos aplaudir vocês mesmos. Obrigado por terem vindo. O nosso programa Trocando Ideias. É uma alegria e daqui a pouco eu vou dizer de onde é que vocês estão vindo para estar aqui na Canção Nova. Muito obrigado por ter vindo. Mas eu já começo aqui o nosso Trocando Ideia de hoje com o nosso querido Padre Márcio. Padre, uma pergunta que, inclusive, é questionamento para todos os nossos padres, tá? O Genilson, de São Paulo, mandou um e-mail para nós perguntando: Padre, muitas vezes eu tenho uma impressão de que as homilias são pregadas em um tom como se fôssemos pagãos, como se estivéssemos sempre em pecado e fora da igreja. Será que isso é só uma impressão minha? Bom, pelo que eu escuto dos nossos padres aqui da Canção Nova, eu tenho uma outra impressão, né? A gente costuma falar sobre a misericórdia de Deus, sobre os mandamentos, sim, mas eu não tenho essa impressão, pelo menos da nossa parte aqui, enquanto igreja de Lorena, a igreja local aqui, enquanto clero da Canção Nova, eu não tenho essa impressão, não. E se a gente fala do demônio, do diabo, mas a gente menciona muito mais e ressalta muito mais a misericórdia de Deus. E assim, nos nossos tempos, e aí é até pertinente também a nossa psicóloga estar aqui, a gente tem tratado muito sobre relacionamentos, né? Relacionamento conjugal, Sim. pai e filho, familiar. Então, a gente tem abordado também essa temática, né, do relacionamento, do perdão, da misericórdia. Então, assim, enquanto clero aqui da Canção Nova e clero de Lorena, eu tenho essa impressão aqui. É que a homilia, né, padre, ela tem a oportunidade, né, de levar ao dia a dia da pessoa aquilo que o Evangelho tem como mensagem principal. E, às vezes, no dia a dia das pessoas de hoje, acontece de tudo, né? E pode ser que esses questionamentos, pecados, situações, acabam aparecendo nas homilias. Mas eu não sinto muito isso aqui na nossa diocese, né? Os nossos padres querem levar a esperança, levar uma boa nova, né? Agora, a palavra homilia quer dizer conversa de família, trazer à baila, trazer ao tema do dia a dia
aquilo que o Evangelho propõe como a novidade de Deus, né? Acho que é por aí, né, que a gente tem que caminhar. Eu não acredito que seja muito radical dessa forma, como colocou aí o nosso irmão. Inclusive, um padre hoje pela manhã, às 7 da manhã, pregou muito bem, inclusive, aqui. Sim. Falou a respeito disso, da misericórdia de Deus, né, desse tratar bem a todos, que Deus trata bem a todos e acolhe a todos. E nós também, como igreja, devemos acolher, embora muitos de nós, até mesmo como padres, sacerdotes, membros que estão à frente, infelizmente acabamos não fazendo isso. Né? Então, o padre nos exortou também nesse sentido, né? Dessa questão da acolhida que é tão importante dentro da nossa igreja. Dentro de qualquer instituição, mas principalmente dentro da nossa realidade. Com certeza. A igreja, que é o coração misericordioso de Deus, ela com certeza tem suas portas e o seu coração aberto para todos. Muito bem, obrigado ao padre, ao diácono. Deixa eu aqui para a Elaine. Elaine, olha só, essa mãe não quer ser identificada, tá certo? Ela diz o seguinte: eu tenho um filho de 16 anos, que até um ano atrás ele ia na igreja, participava ativamente, mas de repente ele ficou muito rebelde e diz que nem acredita mais em Deus. Ele está tomando um caminho muito perigoso. Eu não sei o que fazer. Gostaria de saber se devo procurar uma ajuda psicológica. Estou muito preocupada, pois ele não me fala nada. Nem consigo conversar com ele. Veja, a fase de 16 anos, como ela coloca aqui, você tem eu falo que é um bombardeio de ideias, né, padre? Tanto na escola, amigos, às vezes as próprias, vamos chamar, decepções com pessoas dentro da igreja, porque isso é possível também acontecer, ou eu diria a influência social é muito grande. Se você coloca que você tem uma preocupação, talvez tenham outros elementos que você não diz aqui, né, na tua pergunta, que possam estar ocorrendo. A ajuda é sempre necessária, só que por mais que você, vamos supor, queira que ele, vamos supor, vá para um psicólogo, por exemplo, isso também tem que ser uma vontade dele. Então, como é menor, também possivelmente o psicólogo vai chamar, por exemplo, a família para conversar. Então, é um trabalho que vai ser conjunto. Eu sempre digo, pode até parecer uma constante, mas pensar se existe uma pessoa de confiança na família, porque às vezes a relação com você está um pouco mais difícil, que você possa procurar e possa ser o acesso. Então, às vezes, essa pessoa de confiança, que pode ser um familiar, pode ser um amigo. Agora, também é interessante entender quais são os movimentos desse teu filho, né? Com quem ele tem andado. É uma idade que, às vezes, para se inserir, né, no meio, para se inserir com amigos, o jovem toma caminhos mais tortuosos, então eu diria que é bem crítico. Mas por que, às vezes, o jovem com toda uma formação... Bom, existem N situações, decepções, e essa coisa da amizade mesmo tem um peso muito grande. Então, não é pouco comum que a gente ouve. É bobagem isso que você está fazendo. Às vezes é uma coisa que viveu, por exemplo, que viu dentro da igreja, ou que viu com as pessoas, e que a pessoa traduz aquela decepção na decepção com Deus, com a instituição. Então, isso é muito interessante de observar também. Quando você fala que não há o diálogo, eu diria para você como é o diálogo que vocês estão tendo dentro de casa. Porque quando o jovem se fecha, também não adianta só você bater de frente. Se você bater, a tendência é que ele fuja ainda mais de você e vá para aquele grupo de amigos que o apoia. A sua mãe, como a gente dizia antigamente, né, é careta, é chata, ela não deixa você fazer nada. Então, esse peso dos amigos acaba sendo muito maior. Então, acho que são esses elementos que eu te diria, nesse primeiro momento, com os dados que você deu, e que podem, talvez, te ajudar a começar a trilhar esse caminho que a gente sabe que não é fácil e que é a dificuldade de muitas famílias hoje em dia. Coisa boa. Muito obrigado, Elaine. Bom, diácono, uma pergunta aqui para você, chegando da Verônica Matias, lá de São Paulo, e ela pergunta o seguinte: é correto um cristão namorar ou casar-se com alguém que não seja cristão? Não tem problema nenhum. Até a própria igreja tem um ritual de matrimônio misto, que é para um cristão com um não cristão. Eu acho que a base do matrimônio é a preparação que começa num bom relacionamento, né? Até a igreja tem um documento que chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio, onde se fala de uma preparação remota, que é um namoro onde se busca o conhecimento, se busque o entrosamento humano, se conhecer não sexualmente, porque hoje os namoros já começam com a sexualidade. A sexualidade
ela é própria do sacramento do matrimônio. Então, casar-se com um cristão ou não cristão não é o problema. O problema atual hoje é casar e viver bem, viver o matrimônio de forma coerente, viver o amor. Todos querem ser felizes. Como conseguir um caminho para ser feliz? Eu apontaria a pessoa de Jesus Cristo. Eu escrevo no centro do meu livro aqui, falando sobre a aliança. Quem faz a aliança do amor humano é Jesus Cristo. E essa aliança acontece no sacramento do matrimônio. Então, os cristãos, no sacramento do matrimônio, tem aquilo que São João Crisóstomo diz assim, a epifania do amor de Deus, quer dizer, a manifestação maior, a revelação do amor de Deus. Deus se revela à humanidade através do amor humano. Então, mais do que ficar pensando, se é cristão, não é cristão, existe amor? Existe amor para toda a vida? Né? Existe amor capaz de partilhar a vida? Um dos capítulos do meu livro fala a generosidade de uma vida compartilhada, porque hoje vive-se juntos, mas cada um tem a sua vida. Então, aí pode ser cristão ou não cristão, que um casamento é fadado a ter disputas e a não caminhar para a felicidade. Agora, se tem a generosidade das partes, para viver a vida partilhada, tudo partilhado. Por exemplo, começa, um exemplo, conta bancária, cada um tem sua conta, cada um tem seu horário, sua vida, e não vive uma vida familiar, uma vida de comunhão, né? Comunhão, de partilha. Então, eu penso que casar com um cristão ou não cristão é um tema bacana, eu acho que não tem problema. A pessoa não cristão, porque a gente estuda na teologia que em tudo há sementes do verbo. Jesus estava na criação de todas as coisas, então todas as religiões, todas as situações, existem as sementes do verbo. Cristo está em tudo. Então a gente tem experiências, relatos muito positivos disso. Eu só gostaria de destacar um ponto, depois do Padre Márcio, é que a pessoa precisa ter consciência do seguinte: o amor deve prevalecer, mas você também deve ser consciente dessa escolha. Porque você deve também ter a clareza que a outra parte vai respeitar aquilo que é a sua opção, aquilo que é a sua religião. Não é? Inclusive, é importante saber se a outra parte, não sendo cristã, ou até sendo de outra igreja cristã, ela vai permitir, por exemplo, você batizar os filhos que virão na igreja e na fé, né, que você acredita. Então, eu acho que esse diálogo, né, antes da decisão, ele é muito importante para que as bases também sejam estabelecidas e você tenha a certeza e a convicção de que depois vai poder continuar vivendo a sua fé. Dentro do diálogo é esse tempo de preparação mesmo, né? O tempo do namoro é um tempo de preparação, é um tempo onde cresce a amizade entre o cristão ou não cristão, ou o cristão católico e o cristão protestante. E esse tempo de discernimento, de partilha, para verificar, é isso mesmo que eu quero? Porque se de repente já está tendo um problema agora, então já é um critério de discernimento também para verificar. Não sei se vai ser positivo casar com um não cristão ou com um protestante, por exemplo, né? Já está tendo dificuldades, então já é um critério para também verificar. Eu vou suportar, eu vou querer isso para a minha vida, a gente vai estar sempre em embate por causa disso, então também discernir isso, né? Ou então, tem as diferenças? Existem, mas dá para chegar num consenso? Dá. O amor é maior? Então, beleza. Então, toca para frente esse discernimento e seja feliz, né? Coisa boa. Muito bem. Aline, deixa eu ouvir sua voz. Tem pergunta aí para os nossos convidados, não tem? Tem bastante pergunta. E a primeira eu vou fazer ao Padre Márcio. O Roberto pergunta através do Facebook: quando um padre deixa o ministério sacerdotal e a igreja, os casamentos, absolvições e todos os atos realizados por ele valeram? É uma pergunta boa essa, né? Graças a Deus. Mas valeu, né? O padre, enquanto ele estava em comunhão com a igreja, e aí, só para a gente ter ideia, por maior pecador que ele fosse, quando ele consagra a Eucaristia, ele consagra a Eucaristia. Quando ele perdoa os pecados, ele perdoa os pecados. Seja qual for o motivo, né, Roberto? Ele se afastou, ele não está mais exercendo o ministério. Está na misericórdia de Deus isso também.
Mas se ele ministrou, está ministrado, né? Não tem, isso é irrevogável, né? É uma marca, e a igreja e o catecismo costumam ensinar isso, é indelével, né? Uma vez batizado, sempre batizado. Não dá para chegar lá no cartório e dizer, eu quero retirar. Não dá para retirar. Ou chegar lá na igreja, me tira do... Não tem jeito. É uma marca indelével. Então, se a pessoa foi batizada, recebeu o sacramento da crisma, foi perdoada dos pecados, casou, está casado, né? A igreja deu esse poder, né, ao sacerdote, e embora ele tenha deixado, ou seja, o pior padre do mundo, mas uma vez que ele ministrou o sacramento, está ministrado, embora tenha deixado o ministério. Mas foi válido sim, com certeza. Coisa boa, padre. Aline, qual é a nossa próxima pergunta? A próxima pergunta é para a Elaine, de uma mulher daqui do Vale, que pede para não ser identificada. Ok. Ela diz que tem 2 filhos usuários de drogas e ela tem muita dificuldade em lidar com essa situação. Ela pede orientação para saber lidar com ambos os filhos. Ok. Independente da idade, né, então ela não coloca, mas eu diria assim, uma área para apoio interessante nisso seria os narcóticos anônimos. Eu digo porque lá você encontra pais, familiares, pessoas que têm o mesmo problema e onde vocês podem discutir sobre isso. Ler sobre também é importante, porque a depender do tipo de dependência, é o tipo também de reação que a pessoa tem. Por que eu falo isso? Se você pensa em algo como cocaína, crack, coisas desse tipo, as reações são mais agressivas e é muito difícil da família lidar. Somado a isso, você também pode ter um adoecimento mental pelo uso da droga. E isso acaba sendo um agravante, né? O que a gente diz que o pessoal fala, eu uso maconha e não dá nada, né? Só que a gente não sabe o quão potencializador das doenças podem ser isso. Então, acho que o primeiro passo é você entender o que é a dependência. E que não é apenas, talvez, a opção inicial tenha sido dele, dar o passo e fazer o uso a primeira vez. Mas, quando ele se torna dependente, muitas vezes aquela vontade que ele tinha, ou seja, a força para sair daquilo, ele já não tem mais. Porque a droga, de fato, domina o seu organismo, né? Muitas vezes vai ser doloroso, mas o passo de escolher pela internação ou pelo tratamento vai ser necessário. Só que quanto mais a pessoa tiver, eu diria assim, ciência ou a percepção de que ela está tendo prejuízos, melhor resultado ela tem, né? E é onde a gente vê, por mais difícil que seja, a recuperação. Então, quando a pessoa tem, mas às vezes o grau, como ela não diz há quanto tempo, né, às vezes é algo bastante avançado. E por isso que a gente vê muitos casos onde a internação compulsória, né, ou seja, aquela que a pessoa vai à força, é necessária, embora muito dolorida, mas é a tentativa que a família tem quando a pessoa usuária já não tem mais condições de responder pelos seus atos, né, padre? Eu acho que os padres acompanham, o diácono, o senhor também, tantos casos, né? E eu diria, por mais que às vezes você fala assim, a família tem diálogo, tem conversa, às vezes é experimentar uma vez. E o quanto mais conscientização a gente tiver, melhor. Até daquilo que se diz que é tranquilo, por exemplo, como o uso da maconha. É tranquilo, né? Então, sempre se defende isso, né? Muito sossegado, ok. Tantos casos de esquizofrenia, por exemplo, que são disparados por conta do uso, né? Entender também, às vezes, o momento que a sua família está vivendo. Às vezes, a droga é só um ponto também por trás de uma série de outras coisas que já não vão bem na família. Não é uma regra, mas às vezes acontece. Então, o acolhimento é importante. E saber como lidar, também ter essas pessoas de apoio, como eu falava no começo, também é muito bom, porque às vezes, eu não sei se você é uma mãe que cuida sozinha dos seus filhos, né? Mas ter outras pessoas aí contigo também ajuda bastante. Coisa boa, gente. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero fazer um convite, aproveitar que o Padre Márcio está aqui. Nós começamos a falar sobre o Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Márcio, as pessoas que passam aqui no santuário, você já citou que temos missa todos os dias, e durante os acampamentos também o santuário funciona de forma normal. Também tem missas em vários horários, né? A gente pode dizer assim que o santuário tem sua vida própria, né? Porque lá é um local onde se celebra mesmo os sacramentos, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer as suas orações. Então, de repente, a pessoa está passando por aqui,
não veio para o acampamento ou veio para uma palestra apenas, né? Veio para um momento do acampamento, não participei da Santa Missa ainda. Temos vários horários, né, de missas no santuário e você tem a oportunidade de sair daqui, né, participando da Santa Missa. Às vezes a missa no evento acontece às 4 horas da tarde ou às 15 horas. Né? Puxa vida, mas eu vou embora meio-dia, e aí? E aí vai ter missa, então, no domingo, por exemplo, vai ter missa às 7 da manhã e vai ter missa às 9. Então, você participa da missa, ainda dá para acompanhar uma palestra e sai, almoça e pode ir para casa. E aquela missa meio-dia também, no domingo, não? No domingo, não. Uhum. No domingo tem às 7, às 9, às 15 e às 18 horas. Nossa, muitos horários, está vendo que dá para você sair daqui no bom sentido da palavra, bem missado, né? Bem realmente participando bem da Eucaristia, porque são missas bem celebradas, com calma, né? Para que envolva todos. Está valendo a pena, para nós padres, está sendo uma riqueza maravilhosa. O evento tem acontecido e o santuário está lá para peregrinação, para visita. A vida, enfim, não é? O santuário está aí continuando para você todos os dias. Eu quero, na volta, falar com você sobre o meu livro, que eu lancei agora no final do ano, ainda está muito quentinho, Repensando a Vida, tá? A gente está aqui trocando ideias e todo mundo também está sendo convidado a repensar a sua vida. Foi por isso, então, que eu escrevi esse livro e eu vou voltar falando sobre ele. Então, você vai agora tomar uma água, um cafezinho e nós já estamos de volta com você, trocando ideias.